Sou o Diogo Oricaça e este é o primeiro podcast da O Comunicação. Gostaria de agradecer a presença da Maria Matucci, nossa convidada de hoje. Ela é professora da ESPM e dá aulas de criação publicitária e criação promocional, além de ser profunda conhecedora das estratégias de comunicação envolvendo mídias não tradicionais. Hoje nós vamos discutir a mudança no comportamento dos consumidores em relação à mídia e como as empresas estão adequando suas estratégias de comunicação para esse novo consumidor. É cada vez mais visível a mudança nos hábitos de mídia do consumidor. Até algum tempo atrás, bastava fazer um comercial de 30 segundos e um spot na rádio para atingir seu público. Era como uma bomba atômica jogada em meia massa, que atingia a todos, inclusive o seu target. Hoje, isso não é suficiente. É preciso utilizar mísseis teleguiados que vão de encontro ao seu consumidor. Na sua opinião, Matucci, quais as mudanças que estão ocorrendo nos hábitos de mídia das pessoas atualmente? Bom, Diogo, primeiro eu queria agradecer o convite, da O Comunicação, para que eu viesse aqui hoje falar um pouquinho sobre esse assunto. O que a gente percebe assim, as novas mídias, as chamadas mídias alternativas, cada um dá um nome, tem gente que fala não mídia, mas aí tem gente que critica porque fala não mídia não, porque também é mídia, tudo é mídia. Se colocar uma camiseta é uma mídia. E então essas mídias, mídias alternativas, que são todas, excetuando as tradicionais, que vocês sabem que as tradicionais são TV, rádio, jornal, revista e o quase falecido outdoor, tá certo? Pelo menos aqui em São Paulo é o quase falecido. Mas, fora essas mídias, a gente convencionou chamar de todas as outras de mídia alternativa. E isso, esse boom, essa valorização da mídia alternativa hoje, acontece exatamente por causa da saturação, dos veículos tradicionais. O consumidor, ele não aguenta muito ver tanto comercial, tanto spot. Então, a mídia tradicional, a mídia alternativa, desculpa, ela vai pegar, como você falou, vai ao encontro, do consumidor. Ela vai pegar esse consumidor no momento em que ele não está preparado, ou seja, ele está mais relaxado, ele está mais disponível. Um bom exemplo disso é o que a gente começou a perceber de uns anos para cá, a história de colocar cartazes, utilizar a mídia do banheiro, por exemplo. Isso aí antigamente ninguém pensava nisso. Então, por quê? Porque quando você vai ali no banheiro, você está sozinho, vai num bar, tal, entra no banheiro, a sua atenção você está assim mais tranquilo, não tem um rádio, não tem televisão, não tem nada. Então está mais focado. É naquele momento que você vai pegar o cara. Só que o que também é interessante é que essa mídia, como você falou, do míssil teleguiado, ele vai ali no ponto. Ele pode ser bem específico. Então a gente costuma falar que a mídia de guerrilha, a propaganda de guerrilha, o marketing de guerrilha, ao contrário da outra publicidade convencional, ela vai encontrar o público dela. Tá certo? Ela vai ao encontro. Se o meu público está numa fila de cinema, é lá que eu vou pegar meu público. Então eu vou fazer uma performance, vou fazer uma abordagem, vou fazer alguma coisa. Claro que você tem que respeitar também, vamos dizer, o contexto. Tem gente que fala que isso é invasivo. Você pegar o consumidor no momento em que ele não está esperando por publicidade, com uma publicidade diferenciada. Então, dentre todas as técnicas, todas as ferramentas de mídia não convencional ou de novas mídias, você tem aquelas que têm mais possibilidade de ferir a ética ou o bom senso do que outras. Então, vai servir muito assim, o diretor de criação tem que ter bastante, vamos dizer assim, bastante cuidado para fazer uma ação que não seja um tiro no pé. Que de repente o que você também não quer, o que nenhuma marca quer, é deixar o consumidor irritado. Então, acho que a pergunta que você tinha me feito é por quê, que tipo de consumidor é esse? É aquele consumidor que gostaria de alguma coisa nova, alguma coisa também que se misturada, que pudesse ser misturada à não publicidade. Então, é quase como se fosse uma publicidade camuflada, sabe? No meio do editorial, no meio de uma cena, no meio de um assunto, você tem a sua marca. A gente ouviu agora, recentemente, um exemplo negativo, de uma oportunidade que deveria ser perdida. Por exemplo, aquela do Red Bull lá na história da cratera,
Então, você colocar pessoas lá divulgando a marca Red Bull no meio daquele cenário de dor, de tristeza, todo mundo procurando lá as pessoas que morreram ali na cratera, aquilo é um oportunismo que a gente pode dizer que é um oportunismo e não um senso de oportunidade. Então, é uma mídia não tradicional, só que ela não é recomendável, tá certo? Então, dentro desse, você tem que buscar o consumidor no momento em que ele não está esperando publicidade, ou no momento que ele está vendo alguma coisa e a propaganda faz parte do show, né? Então você vê como é que eles colocam as marcas no Pânico, por exemplo. Eles nunca colocam aquele merchandising chato no Pânico, que é um merchandising como se fosse num programa convencional, que o cara, Ronivon, sei lá, qualquer um outro, sai do programa ali, do convencional, e vai para um balcão onde tem os produtos, ele começa a falar do produto sem mais nem menos. Não. No Pânico, por exemplo, ele sempre está dentro de um contexto. Então, você vai falar da ducha Corona, vai ter uma mulher tomando banho. Você vai falar de uma cerveja, vai estar numa mesa, tem uma mesa ali que eles vão criar um joguinho. Então, é quando a marca passa a ser o conteúdo do programa, né? Então, é como se fosse assim, a marca, imagina só uma revista que você pega e que você vê a marca ali, mas não como se fosse um anúncio, né? A gente pode até usar essa palavra camuflada, só que tem que tomar cuidado para não parecer que você está usando de má fé, né? Dada essa mudança, como os anunciantes estão se adequando perante os novos hábitos de mídia? E qual o papel das mídias não tradicionais nesse novo cenário? Tá. Então, é assim. Primeiro, os anunciantes, né? A gente tem, a literatura já é farta em exemplos, tá certo? Então, tem anunciantes que utilizaram as novas mídias, se deram muito bem, estratégias criativas, interessantes. Tem outros que, mesmo sendo grandes anunciantes, não souberam usar bem essa nova forma de publicar, de promover ou divulgar um produto. Na SPM, o professor Gracioso denominou, né, chamou essas novas mídias de novas arenas. Ele fala das 7 arenas da comunicação. Então, que arenas são essas? São os grandes temas de entretenimento, por exemplo, a moda, o esporte, né, a música. E dentro dessas ferramentas que são utilizadas nessas arenas, a gente percebe assim, por exemplo, né, o tal do marketing secreto, né, que seria uma forma. A gente soube de um anunciante, estava falando de anunciante, a gente sabe que a Sony, né, o canal Sony, ele tinha criado um crítico, né, na verdade ninguém sabia que ele tinha criado, mas existia um crítico que falava sobre os programas da Sony, né? E depois de algum tempo percebeu-se que aquilo era uma ficção, era uma invenção da Sony. Na verdade, aquele crítico nunca existiu. Isso pegou muito mal, porque o anunciante ele perdeu credibilidade. Então, quando você faz uma ação de uma mídia não tradicional, então o que a gente está chamando de mídia não tradicional aí? A mídia não tradicional era um crítico falando sobre a programação da televisão Sony, e aparentemente era um crítico como outro qualquer, um crítico que estaria isento, né? E onde ele falava sobre esses programas? Ele tinha artigos nos jornais, então é como se ele existisse de verdade. Num belo dia você acorda e descobre que esse crítico nunca existiu, né? Era uma pessoa, era uma ficção. Então aí, uma ação dessas, que não tem um tempo para começar e terminar, por exemplo, se fosse uma ação com um evento, né? Então a Sony criaria esse sujeito e dali a algum tempo ela já se manifestaria, ou enfim, se você percebesse que aquilo era uma ação, mas não como se fosse uma coisa real. Então, nesse caso, um anunciante grande como a Sony acabou se dando mal, porque aí ela teve até que pagar multa, porque fizeram pressão, colocaram a Sony na justiça, né, porque ela enganou os tais dos leitores lá do crítico, e aí ela foi multada. Então você percebe assim que mesmo anunciantes grandes podem utilizar mal essas novas mídias, né, a nova forma de você entrar em contato com o seu público, sem que seja da forma tradicional, através de um anúncio,